Bom dia a todos os conselheiros e todas as conselheiras. Considerando o período de férias da presidente da Câmara, a professora Adma, hoje eu estarei presidindo esta reunião. Aí eu convidei a professora Adma para que participasse, porque nós temos um documento lá de referendo, né, e que ela pode, né, esclarecer aos conselheiros alguns detalhes que são particulares, né, da Pró-Reitoria. O nosso ponto de pauta, né, são os informes. Eu tenho alguns informes, mas eu já deixo, né, aberto para os conselheiros irem se inscrevendo no chat, né, para fazer os seus informes. O primeiro informe que eu tenho é sobre o ENAD, né, que nós vimos na última terça-feira, dia 20, que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Enes Teixeira, que a gente chama de INEP, né, ele divulgou os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, referente ao ano de 2019. De 10 cursos, né, de graduação avaliados aqui na UFOB, nós recebemos nota máxima, né, 5, essa nota ela varia, né, de 1 a 5, né, em 3 cursos, né, que foram eles agronomia, farmácia e o curso de nutrição. Também foram avaliados os cursos de medicina veterinária, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia sanitária e ambiental, que receberam nota 4. O curso de medicina recebeu nota 3 e o curso de engenharia mecânica recebeu nota 2. Esse conceito, né, como eu disse, ele varia de 1 a 5, né, quanto mais alta for a pontuação, melhor aí o desempenho dos estudantes, né? O ENAD de 2019, o ENAD ele avalia, né, a forma de avaliação do ENAD são divididos em 3 grupos, né? No caso de 2019, são o grupo 1 é de bacharelado, né, ou licenciatura em ciências agrárias, né? E aí no caso e o 2, né, o bacharelado ou licenciatura em ciências biológicas, né, ainda tem outras áreas, né, interrelatas. O 3 é bacharelado em ciências sociais aplicadas e áreas afins. E no caso, para 2019, né, foi avaliado, né, as áreas de ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias, arquitetura e urbanismo. E me parece que nos cursos tecnológicos de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, área militar e também segurança, né? Então, foi basicamente a área 1 ali que eu citei. Vale fazer um destaque, né, até para as reportagens que a gente acompanha aí nos jornais, onde são oferecidos, né, os cursos com máximo conceito aí do ENAD 2019. E a gente observa que próximo a 70%, né, desses cursos eles se encontram nas universidades federais, aí aproximadamente 15% nas estaduais, entre as universidades privadas com fins lucrativos e sem fins lucrativos, né, tem em torno de 9 para cada uma, e as universidades, que são universidades municipais, elas ficam em torno de 0,5% aí, né, dentro dessa conceituação. Né? O outro informe que eu tenho é sobre os alunos conectados da RNP MEC, né, que é aquele edital que nós aprovamos, inclusive, nesta Câmara, né, o edital para a concessão, né, do chip, o pacote de dados móveis, e a informação que eu tenho, né, é de que dos 206 chips que nós solicitamos, né, lembrando inicialmente que esse edital em particular, ele considerava apenas os estudantes que têm, né, uma renda per capita de meio salário mínimo. Né? E aí, do total desses estudantes que nós
abrimos à época, né, a solicitação, o edital, nós tivemos 26 estudantes, né, que demonstraram interesse, perdão, 206 estudantes que demonstraram interesse, e desses 206 aí que nós solicitamos a RNP, né, até o momento só chegou 44 chips, né, e aí já foi, inclusive, né, a Protic já questionou a RNP em relação a barreiras, né, porque veio uma relação de municípios ali, né, começando por Caculé, né, Caetité, aquela região, até o município de Luiz Eduardo se pegou, Macau também foi para a bacia do Paramirim, pegou algumas cidades, né, algumas cidades da região sudoeste, mas não para Barreiras ainda não chegou, né, porque a gente sabe que aqui tem cobertura da Claro, que foi a vencedora, inclusive, da licitação, né, para a RNP, mas ainda a Protic, né, embora tenha provocado a RNP para saber o que houve, né, porque não veio todos os chips solicitados no mesmo pacote, no mesmo lote, mas ainda não houve, né, até ontem, quando eu conversei com a Vanessa ontem à tarde, não havia um posicionamento sobre o porquê não, né? E as demais localidades aqui, elas serão atendidas pela UE, né, para não ter essa cobertura da Claro. Os endereços dos estudantes, né, eles já foram todos confirmados, e ontem os chips eles foram desbloqueados, né? Então, hoje, o pessoal da logística de distribuição dos chips já está fazendo o encaminhamento, né, pelos correios, né, para os endereços desses estudantes, né, dos quais os chips chegaram, né? Também uma outra informação é de que quando a universidade ela participa, né, desse programa Alunos Conectados, existe um sistema, né, o qual faz, na verdade, o monitoramento e a recarga do chip, né, e, assim, né, ainda nós não tivemos na liberação, né, já foi feito um chamado, né, para o time, no caso a Vanessa, que está à frente, ela, e o Fábio, né, eles já fizeram um chamado junto à RNP para fazer essa liberação, mas, assim, né, acreditamos que até haver a necessidade, né, de fazer essa recarga e o monitoramento aí, que já se tenha, né, esse acesso aí com o sistema, né. Um terceiro informe, que também está associado ao programa, né, Alunos Conectados, que seria aí uma novidade, né, uma informação que veio, inclusive, do Ministério da Educação, é de que o projeto, né, como eu disse, ele foi lançado inicialmente para os estudantes com renda per capita de até 0,5 salário mínimo, né? Ou seja, o número de estudantes das universidades federais previstos, né, para serem atendidos em 2020 pelos projetos era de torno de 246 mil, né? Só que até o momento, né, foram entregues pouco mais de aproximadamente 16.800 chips, né, para os estudantes, sendo que em torno de 31.300 estariam em trânsito, e aí o total inicial que eu disse, né, então a gente percebe que aí tem sobrando ainda em torno de 198 mil chips, né, de forma que poderia atender 198 mil estudantes, aproximadamente, né. Como o quantitativo, né, das instituições, eles que solicitaram, né, o chip para a PLE, esse salário mínimo ficou muito abaixo dos valores liberados para as IFES, então foi liberado, né, foi autorizado pelo Ministério, de que as instituições elas possam também estar enviando, né, os nomes dos estudantes em situação de vulnerabilidade, né, socioeconômica de até 1,5 salário mínimo, né, que seria o valor teto lá do decreto finais, e que estaria incluindo, inclusive, estudantes de graduação, pós-graduação e dos colégios de aplicação, né, escolas técnicas vinculadas aí, né. Então, os informes que eu tenho são esses três, né, eu abro, né, se a
conselheira, a Adma, né, que está na reunião hoje como convidada, também se desejar fazer algum informe, né, ou fazer alguma consideração até acréscimo sobre os informes que eu fiz, né, eu deixo a palavra também, né, aberta, né? E os demais conselheiros também podem se inscrever para fazer seus informes, né? Professor Cláudio. Bom dia, então, a todos e todas. Presentes na Câmara, o professor Antônio também está presidindo essa sessão. Eu gostaria de fazer um informe relativo ao edital de equipamentos, voltado para a pós-graduação. Amanhã, então, nós teremos aí a divulgação do resultado final. Tivemos aí inscritos os nossos diversos programas, né, de pós-graduação, e aí amanhã nós vamos ter o resultado. Foi necessário fazer algumas retificações em função de alguns problemas técnicos em relação à queda de link, algumas coisas assim, mas foi possível então atender a todas as questões aí que surgiram. E aí um segundo informe é relativo ao evento, né, que a UFOB vai participar, também como organizadora, na semana que vem, no dia 29 e 30, relacionado aí ao ensino de pós-graduação, que é o encontro anual do FOPROP, né, do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, e que vai tratar, então, vai contar com a participação do professor Benedito Neto, que é o presidente da CAPES, também do Flávio Camargo, que é o diretor de avaliação da CAPES. Isso, então, no dia 29, pela manhã, às 8h30, foi divulgado já pelo boletim docente e também pelo boletim discente da pós-graduação, como participar do evento, né? E vai ser tratada a questão da autoavaliação multidimensional, da avaliação multidimensional que vai ser implementada, né, para o próximo quadrienal 2021-2024, e também o encerramento, né, da quadrienal 2017-2020, a avaliação da pós-graduação. E no dia 30 vai ter uma discussão, então, com o professor Evaldo Vilela, que é o presidente do CNPq, sobre o papel do CNPq no financiamento da ciência brasileira. Também participação do ex-diretor do CONFAP, né? Vai ter também a participação do Ayrton Camargo, que é um dos editores da uma coluna de ciência do Estado de São Paulo e também do jornal da USP. Tá? Então, convido a todos e todas a participarem, a prestigiarem o evento, que é bem interessante, assim, contará com a presença aí dos presidentes do CNPq e da CAPES para tratar esses temas relacionados à pós-graduação e à pesquisa. Obrigado. Obrigado, professor Cláudio. Professora Adma. Com relação aos editais PIB de residência pedagógica, nós estamos com os editais, né, tanto de bolsistas e voluntários para os estudantes dos dois programas, e também o edital para supervisor do PIBID e para preceptor da residência pedagógica, que esses dois são voltados para os profissionais da educação básica, né? Então, nós já recebemos as inscrições, estamos agora na fase dos recursos com relação à homologação dessas inscrições, né, para deixar a Câmara ciente de que nós estamos em tramitação. No último dia 14, nós enviamos um documento ao Ministério, à CAPES, desculpe, informando que nós vamos realizar a implantação do programa com aquelas restrições que também já foram mencionadas aqui, que é o fato de que nós não temos um calendário oficial da Secretaria de Educação do Estado, nem da Secretaria de Educação do município, né? Então, nós estamos correndo com os trâmites da seleção desses profissionais da educação básica e dos estudantes,
e agora aguardando a homologação por parte da CAPES, né, de que as condições nas quais nós nos encontramos seja uma condição de efetiva implantação do programa. Né? A nossa situação é semelhante à situação de todas as outras instituições públicas baianas, né, que estão na mesma condição em função do calendário suspenso das atividades da rede estadual de ensino. Então, era esse o informe que eu gostaria de mencionar. Obrigado, professora Adna. Algum conselheiro gostaria de fazer mais algum informe? Como não temos inscritos, eu vou passar para o segundo ponto, né, o segundo ponto de pauta, que é a apreciação das atas da Câmara. Né? Então, nós temos a ata da segunda reunião extraordinária de 25 de agosto de 2020, lembrando, né, que as contribuições que foram enviadas, né, já foram incorporadas acolhidas e incorporadas, né, na ata, mas que no momento, né, se houver algum conselheiro ou conselheira que deseja, né, fazer alguma consideração na ata, ainda há a possibilidade. Né? Então, nós temos também a ata da terceira reunião extraordinária de 1º de setembro de 2020, a ata da quarta reunião extraordinária de 23 de setembro de 2020 e a ata da quarta reunião ordinária, que ela ocorreu nas datas de 17 e 24 de setembro de 2020. Né? Então, eu deixo aí, né, se houver alguma consideração ainda sobre qualquer uma dessas atas, por favor, manifeste no chat, para que a gente possa estar fazendo a inserção. Não havendo, não havendo a manifestação sobre considerações sobre as atas, eu submeto, né, ao regime de votação, onde, se houver algum conselheiro, né, que tenha, seja contrário ou se abstenha da aprovação das atas, e, por gentileza, né, manifestem aí no chat. Então, não havendo manifestação, então, todas as atas, né, foram aprovadas, a extra de 25 de agosto, essa de 1º de setembro, essa de 23 de setembro e ordinárias, né, e ordinária de 17 e 24 de setembro. Então, foram aprovadas por unanimidade. Né? Indo para o terceiro ponto de pauta, que é apreciação de atos, né, declarações ad referendo à Câmara de Ensino. Né? Então, o item A, e é o único item, então, aprovou o termo de apostilamento número 01 ao edital Prograde, né, barra CPE, né, Coordenação de Projetos Especiais, número 01/2020, referente ao Programa de Monitoria de Ensino da Universidade Federal do Oeste da Bahia, informe, né, que se refere ao processo 01/4404, barra 2019, né, traço 25. Nesse caso, como nós temos somente esse ponto e bastante tempo, eu acho que valeria a pena, conselheira Adma, até que a gente fizesse a projeção, eu posso até projetar aqui, e fazer a leitura do documento, né? Porque ele é bem detalhado, e não é um documento tão grande, né? Então, nós temos bastante tempo. Dá para fazer, que daí eu acho que os conselheiros, eles vão ter uma visão, né? Embora eles já tenham recebido no e-mail, mas se algum não tenha, né, a gente faz essa leitura, e aí a professora Adma, né, ela pode fazer algumas considerações, inclusive, sobre o documento. Né? Eu vou fazer a projeção, pedir licença aqui para compartilhar a tela.
Então, a declaração ad referendo, declaro que aprovo o ad referendo, a Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, assessora ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o termo de apostilamento número 01 ao edital Prograde, /CPE, número 01/2020, referente ao Programa de Monitoria de Ensino da UFOB, que é o processo 3520, 014404/2019-25, considerando a aprovação da resolução Consune número 05/2020, que regulamenta e institui o calendário suplementar, o ensino remoto emergencial e as atividades acadêmicas remotas. Considerando as condições de flexibilidade para a oferta pelos docentes de componentes curriculares e a flexibilidade de cumprimento de componentes curriculares por parte dos estudantes. Considerando que não houve a retomada do semestre letivo 2020.1 e em conformidade com as resoluções CONEP número 03 e número 06/2018, conforme anexo. Então, assina com a conselheira Adma, né, que é a presidente da Câmara. Aqui tem um anexo, que é onde vem o termo de apostilamento, né, do Programa de Monitoria de Ensino da UFOB. Então, a Proveitoria de Graduação, Prograde, no uso de suas atribuições legais, torna público o apostilamento do edital. Né? Só lembrando, né, que o termo apostilamento é você dar um novo direcionamento, né, para um edital, mas que você não muda, né, de fato, o conteúdo da situação. Não só apenas dar um novo direcionamento. Então, considerando a suspensão das atividades presenciais em 18 de março de 2020, incluindo as atividades do Programa de Monitoria de Ensino, em decorrência da portaria número 72, 2020, do Gabinete da Reitoria, que suspendeu as atividades presenciais da universidade devido à pandemia causada pelo SARS-CoV-2, a aprovação da Resolução 05/2020 do Conselho Universitário, que regulamenta e institui o calendário suplementar, o ensino remoto emergencial e as atividades acadêmicas remotas. Considerando as condições de flexibilidade para a oferta pelos docentes de componentes curriculares e a flexibilidade de cumprimentos componentes curriculares por parte dos estudantes, nessa situação de pandemia, a partir da publicação da Resolução 05/2020 do Conselho Universitário. Considerando que não houve a retomada do semestre letivo 2020.1 e em conformidade com a Resolução CONEP número 3, de 27 de setembro de 2018, e a Resolução 06, de 20 de dezembro de 2018, também do CONEP. Das disposições iniciais, considerando a situação de suspensão das atividades de ensino presencial e a substituição por atividades de ensino realizadas de forma remota a partir do uso das tecnologias digitais, da informação e da comunicação. O Programa de Monitoria de Ensino, executado durante o calendário suplementar, de caráter excepcional e temporário, pretende oferecer o apoio ao desenvolvimento das atividades de ensino no âmbito das unidades da graduação na área de tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, onde se lê o item 4 das bolsas, aí está o item 4.1, no semestre letivo 2020.1, o Programa de Monitoria de Ensino da UFOB ofertará 30 bolsas a serem ocupadas por estudantes de cursos de graduação da UFOB que atendam às condições descritas no artigo 10 da Resolução CONEP número 6, 2018. O item 4.2, o total do valor da Bolsa de Monitoria de Ensino no semestre letivo 2020.1 será de R$ 960, distribuído em 4 parcelas iguais de R$ 240. Leia-se item 4 das bolsas, item 4.1. Durante o calendário suplementar, o Programa de Monitoria de Ensino da UFOB implementará 8 bolsas de projetos de monitoria ocupadas por estudantes de cursos de graduação da UFOB selecionados anteriormente, conforme lista no anexo 1. Item 4.2.
A bolsa de monitoria de ensino será no valor máximo de R$ 720, dividida em 3 parcelas de R$ 240, onde se lê o item 5 do cronograma, quadro 2, que é o cronograma do edital Prograde número 01/2019. Então, o cronograma, nós temos a etapa, início da monitoria, data 16/3/2020, responsáveis por professor orientador e monitor. Cadastramento dos bolsistas de 2020.1 no CIAF até 16/3/2020, e seminário seria 28/8/2020, né, responsável no caso a Prograde. Leia-se do cronograma, quadro 2, cronograma do edital Prograde número 1/2019, aí a etapa início da monitoria durante o calendário suplementar, dia 1º de outubro de 2020, professor orientador e monitor, que são os responsáveis. Cadastramento dos monitores bolsistas do calendário suplementar no CIAF até 15/10/2020, e seminário ocorrerá em 16/12/2020, e dá-se responsabilidade da Prograde. Então, o anexo 1 que se refere aqui, na verdade, são os nomes, né, dos professores, dos 8 professores, bolsistas, né, no caso aqui temos voluntários também, e dos respectivos estudantes, monitores, que farão parte aí para desenvolver durante esse período, né? Eu abro, né, para discussões, e também passo já a palavra, né, para a professora Ádila, para ela, se desejar, né, fazer algum acréscimo, né, na apresentação do documento que ela estiver referindo. Eu acho que o documento é bem completo, né? Mas só registrar que para fazer esse apostilamento, a Prograde fez uma consulta aos centros, né? Logo depois do início do período suplementar 1, consultando quais seriam aqueles docentes que teriam interesse em implementar os projetos de monitoria, né? A gente entendia que não eram todos que estavam oferecendo componentes curriculares, né, que tinham sido contemplados no edital nesse momento. Então, a gente fez a consulta perguntando se haveria implementação, o interesse da implementação no suplementar 1 ou no suplementar 2, né? E as respostas, elas estão nesse quadro anexo, daqueles docentes que iriam, de fato, realizar a atividade. A outra consulta era se o estudante tinha interesse em participar do programa. O interesse era muito mais no sentido de que se ele tinha as condições, né, de participar, o tempo necessário e também os equipamentos, né? E aí aqueles estudantes que manifestaram também estão contemplados, né, de forma associada, docente com o interesse da implementação, estudante com a condição de participar do programa. Eu vou pedir uma retificação na ata, né, o registro, porque no edital ficou 8 bolsas, mas se a gente fizer a contagem lá na lista, nós temos 9, viu? Então, acho que depois, na hora que eu estava olhando daqui, eu fiz essa contagem. Então, foram 9 professores que que se manifestaram, né, para a participação, perfazendo 11 projetos, 9 bolsistas e 6 voluntários. Então, além dos bolsistas, nós ainda tivemos os voluntários para participação no programa. O programa ele tinha sido suspenso no início de março, né, no meio de março, com a suspensão das atividades presenciais, e o retorno dele dependia, então, de fazer o apostilamento, porque o cronograma previsto no edital era um cronograma diferente desse que a gente está fazendo a implementação nesse momento, né? Então, esse era um primeiro ponto. E o segundo ponto, com relação às bolsas. O período suplementar 1 e 2, eles terminam não abrangendo 4 meses, que é o período de um semestre letivo regular, né?
Então, as atividades, elas são desenvolvidas, o estudante continua com a carga horária normal, né, de 8 a 10 horas semanais no projeto, não mais do que isso, considerando a questão de ser condensado, né, o período suplementar, mas o estudante só oferta esse tempo. Então, o valor da atividade, né, é uma atividade que mensal ela perfaz um valor de R$ 240, e o estudante, então, ao longo dos 2 períodos suplementares, seria um valor de 3 parcelas, né, e não 4, como tinha sido previsto anteriormente, porque o tempo é menor para a execução do programa. E uma outra observação é que o edital, ele traz o valor máximo de até R$ 760. É isso, professor Antônio? Eu não estou com ele aqui aberto. Esse valor máximo, ele ficou descrito assim, em concordância com a Proplan, por um motivo. Nós temos, o edital, ele entraria em vigor, 720. O edital, ele entrou em vigor a partir do dia 1º de outubro, então, o período suplementar 1 já tinha começado, e encerra no dia 3 de novembro, né? Então, isso seria um mês de atividade. Nós temos 2 ou 3 componentes curriculares, que são projetos, né, que só serão implementados no primeiro mês, ou no primeiro período suplementar. Então, nesse caso, a atividade do estudante, ela é remunerada com o valor de uma bolsa, né? Aqueles estudantes em que os programas perpassam os 2 períodos suplementares, ele recebe as 3 bolsas. Aquele estudante que o projeto inicia no período suplementar 2, ele recebe, então, o valor referente ao mês de novembro e o mês de dezembro. Então, a gente manteve, né, a execução do programa, entendendo que ele é importante para a formação do estudante, né, agregado agora a esse valor da questão da aprendizagem sobre as tecnologias digitais da informação e da comunicação, né, que aí o apostilamento traz esse condicionante, né, mas lembrando que o estudante mantém a sua carga horária, então quem está com a atividade no primeiro período suplementar, ele mantém 8 horas, 8 a 10 horas semanais, como prevê a resolução, e durante um mês, né? Então não é aquela atividade de monitoria regular que nós conhecemos para um semestre letivo considerado normal, tá? Acho que essas são as explicações necessárias, né? Os esclarecimentos para que os conselheiros compreendam. Não, ótimo, professor Ávila, obrigado. Tem mais alguma consideração dos conselheiros sobre o documento de referência? Se houver mais alguma colocação, por favor, manifeste, né? Não haver, assim, eu acho que também não tem nem mais considerações, né? O professor Ávila já tirou já fez todos os esclarecimentos, né,
poderiam ser feitos, né, sobre o documento, uma vez que o documento também já encontra bastante, né, esclarecedor. Então, eu vou colocar em regime de votação, né, a declaração lá de referendo, que se refere ao termo de apostilamento 01, ao edital PROGRADE também 01 2020, referente ao programa de monitoria de ensino da UFOP, né, que é o processo 23.520, 01.4404/2019-25. Então, os conselheiros, né, que concordam com o teor, né, do documento de referendo, permanecem
Então, bom dia, conselheiros e conselheiras. Considerando, então, a dificuldade de conectividade do professor Antônio, né, que está presidindo a reunião da ACA hoje, como não houve manifestação contrária, né, à votação, declaro, então, aprovada a declaração de referendo e damos por encerrada, então, essa sessão. Agradeço a presença de todos e todas. Virtual. Obrigado.